estamos aqui para mais um dia de estudo da palavra. Hoje nós vamos para o capítulo 3 e 4 de Atos, em que o contexto, a gente já falou no último livro, mas vou dar no último estudo, o autor do livro de Atos é Lucas, porque se diz na palavra que o próprio autor é quem escreveu o livro de Lucas, e quem escreveu o livro de Lucas foi o próprio Lucas, A função, o propósito deste livro é mostrar a ação do Espírito Santo, É o quinto livro do Novo Testamento. Acredita que se foi criado no século I, lá por 60 e poucos anos. E a fonte é no InfoEscola, você pode entrar, acessar. E o nome do Espírito Santo é mencionado 52 vezes no livro de Atos, E a gente vai fazer, como no último, a gente faz um pequeno resumo, Deus promete poder aos seus discípulos depois que, Jesus subiu ao céu, deixou o Espírito Santo, o véu se rasgou. Jesus disse para eles: você vai receber esse poder, vai fazer coisas que eu fiz. E agora você começa isso, e isso começa acontecendo. Onde Pedro e João, no capítulo 3, Jesus só falou que, vamos fazer coisas maiores do que ele fez. E Pedro e João, no capítulo 3, eles curam um homem que é aleijado desde o seu nascimento, E aí começa o encorajamento do Espírito Santo sobre a vida de Pedro e de João. João havia acabado de fazer o seu discurso, que tinha convertido mais de 3.000 almas, e mesmo assim ele precisava de um encorajamento. No capítulo 4, no versículo 13, fala: quando viram a ousadia de Pedro e João, perceberam que tinha homens comuns e sem instruções. Eles ficaram atônitos e reconheceram que eles estavam com Jesus. Ou seja, a coragem que havia em Pedro e João só foram perceptivas porque eles conseguiram enxergar neles Jesus. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser tão corajoso a ponto das pessoas conseguirem enxergar Jesus através de nós. Porque é isso que Jesus deixou pra gente, ir de fazer discípulos. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está se enchendo para poder levar para as pessoas o conhecimento que Deus deixou pra gente, que é a palavra de Deus. As pessoas pecam, a própria palavra de Deus diz que as pessoas pecam por falta de conhecimento e conhecimento da palavra do Senhor, Conheceis a verdade vos libertará. Então a gente tem que viver a palavra, não só estar na igreja, a gente tem que viver a palavra, porque às vezes, como é aquele povo que agora eu esqueci o nome, mas eles viviam a palavra, eles estavam ouvindo a pregação e estavam lá anotando, vendo se aquilo era de fato que estava na palavra, Por muitas vezes, por muitos anos, a Igreja Católica, ela não deixou os seus fiéis lerem a palavra. Somente o padre lia e ele fazia a missa de costas para a igreja. Hoje não. Ai, essas motos, meu Deus. Amém. Fazia de costas para a igreja e foi. Então, no fim do capítulo, veremos juntos o poder, que pelo poder nos tornamos um, O poder da coragem que Deus nos dá nos torna um. E Jesus entrega esse poder à igreja. Você consegue experimentar isso hoje? Porque isso é para nós. Você entende isso? Vamos à leitura. A cura de um coxo. O discurso de Pedro no templo. Mais um, o discurso de Pedro. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias
punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola, aos que se encontravam. Ele, vendo a Pedro e a João que se iam entrando no templo, pediu que se lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aqui é a primeira prova de que o que Jesus deixou pra gente é um fato, de que faríamos coisas ainda maiores que ele. Jesus curou cego, curou um paralítico, curou leproso, curou a mulher que não parava de sangrar. E aqui começa porque o Pedro e João estão fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. E logo após, eles vão fazer muito mais do que Jesus fez. E isso deixa de herança pra gente. Porque hoje a gente tem noção de que a gente faz muito mais. A gente faz pouco ainda, mas a gente pode fazer muito mais através desse instrumento que é a internet. A gente pode alcançar vidas que estão longe, lá no Sudão, lá, não sei, mas Deus vai colocar no seu coração um lugar que você pode chegar através de dentro da sua casa. Antigamente, levavam dias e dias para você chegar num lugar. Hoje você chega a partir de um segundo, a partir de um clique você chega num outro lugar do mundo. A sua voz precisa ser ouvida. Deus quer usar a sua voz, Deus quer usar o modo que você fala. Deus quer usar esse seu jeitinho, sem coragem, cheia de medo. Deus quer usar você desse medo. Peça para Deus tirar o medo que há em você. E Deus vai fazer coisas grandes através de nós, para nós. O Espírito Santo veio para que tivéssemos coragem, para que agíssemos sobre a terra. Tivéssemos coragem para agir e viver o que Deus tem para nós. A gente está nessa terra não é em vão. A gente está nessa terra para encher esse lugar de gente por Jesus. Jesus só vai voltar após todo mundo ouvir o seu nome. Então vamos levar o nome de Jesus a lugares que não dá para ouvir, aos ribeirinhos, aos índios, às pessoas que não têm acesso a Deus. Vamos levar. O que você está fazendo dentro da sua casa, sentado? Você pode estar sentado, mas você pode usar a sua internet, o seu celular. Abra sua boca. Quando as pessoas falam dentro da igreja, abra sua boca, é para isso. Abra sua boca para falar o nome de Jesus. Tem pessoas que estão morrendo porque não conhecem Jesus e a gente está sepultando eles ao inferno. A gente está condenando eles ao inferno. Acorda, igreja. E tornando-se, no versículo 7, capítulo 3, levando-se, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando-se, pôs-se em pé, e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que acontecera. E apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a esse filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo e pedisse que vós desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé do seu nome fez o seu nome fortalecer. E é este que vedes e conheceis, e a fé que é por meio dele, a este na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, o que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envia a eles Jesus Cristo, que já dante vós foi pregado, o qual convém que do céu contenha todos os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e a eles ouvires em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e dos concertos que Deus fez aos nossos pais, dizendo: Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro nos enviou a vós, para que nos vos abençoastes, e vós desviastes a cada um das vossas maldades. Capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobreviveram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doecendo-se muito de que ensinassem o povo a anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que os ouviram a palavra creram, e chegou o número desse homem a quase 5.000. Ou seja, as pessoas que ouviram foram quase o dobro do que o Pedro tinha pregado. Quase o dobro. Porque foram aproximadamente 3.000 pessoas. E aqui foram quase 5.000. Ou seja, quando a gente está unido com o nosso irmão, a gente alcança um foco muito maior. Tava Pedro e João junto. E a palavra não desmente o que eu estou falando. Pedro e João alcançaram 5.000 pessoas sozinho, e Pedro alcançou quase 3. Imagina uma igreja toda, o que vai fazer? O que você está fazendo sentado ainda? E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, os Ianães, o sumo sacerdote e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam a linhagem do sumo sacerdote. E pondo-nos no meio, perguntaram: com que poder ou nome que fizesses isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e a vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vem, vos crucificastes, e quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele, vendo a ousadia de Pedro e João, deixar bem claro que não foi só Pedro, foi João, informamos de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a este homem? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto por eles. Foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, amanhecemos-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-nos, disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Olha só a liberdade que temos de anunciar o nome de Jesus. Aí eles não podiam, cara. Loucura. E os chamando disseram, para não ouvir. Responderam, porém, Pedro e João disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha a ousadia desses caras, mano. A gente falou isso
né? A gente falou aqui, ó, quando viram a ousadia de Pedro e João, perceberam que tinham homens comuns e sem instrução. Eles ficaram atônicos e reconheceram que eles estavam com Jesus. A partir desse momento que eles puderam reconhecer que Deus estava com eles, que Jesus estava com eles, o Espírito Santo reinava sobre a vida deles, porque eles tiveram a ousadia. Eles não se calaram. Quando mandaram eles se calarem, eles não se calaram. Assim como Daniel continuou orando, como Davi, como Moisés, e entre outros profetas que continuaram perseverando, mesmo mandando você se calar. Mesmo quando alguém vier para você e fala assim, cala sua boca, não fale o nome de Jesus, você repreenda e encha da ousadia que o Espírito Santo te dá sobre a sua vida. E fale, abre a sua boca, fale e clame o nome de Jesus, porque só Ele pode te tirar do lugar que você está. Só Ele pode te tirar, né, do homem que era coxo, que não podia andar desde seu nascimento, a se elevar, a se pôr de pé, a ter uma estrutura sã, como Pedro e João fez com aquele homem, através de Jesus. Mas eles ainda os ameaçaram, não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que aconteceram, pois tinham mais de 40 anos o homem em que se operaram o milagre de saúde. E solto eles fizeram para que os seus... E contaram tudo o que eles disseram, os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus que tu ungiste se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos para que falem com toda a ousadia da tua palavra, enquanto estende a mão para curar, e para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo isso eles orado, moveu o lugar que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. E eram um coração e alma a multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todos que disseram eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundantemente graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e depositaram aos pés dos apóstolos. E repartiram-se a cada um, segundo a necessidade que tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, venceu-a e trouxe a preço e depositou aos pés dos apóstolos. A gente vai terminar aqui e no próximo vídeo a gente continua no capítulo 5. Mas esse estudo, cara, mostra pra gente como a igreja foi surgindo através de Pedro e João. E mostra pra gente que... Chegar mais perto. Mostra pra gente que Pedro, ele sozinho, como a gente pôde ver no capítulo 2 e no capítulo 1, ele alcançou muita gente. Mas a partir do momento que ele se juntou a João, ele alcançou quase o dobro. Eu, sozinho, posso alcançar vidas? Posso. Mas com você e com a igreja eu posso alcançar muito mais. Então, não tira da sua cabeça essa ideia de que eu posso viver na minha casa e eu não preciso da comunhão da igreja. Você precisa. Para fazer o mais benfeituras que Deus fez através de você. Se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer coisas maiores que Jesus fez, você tem que estar junto com a sua igreja. E estar com a igreja
não tem coisa melhor. Depois que voltou a pandemia e a gente pôde ir pra... Ainda na pandemia, né? Que a gente ainda tá na pandemia, a gente pôde ir pra igreja. É totalmente diferente do que adorar sozinho em casa, com a sua família. Na minha igreja, às vezes quando o pastor tá querendo beber água, ele faz a gente ler um versículo. E eu tava com tanta saudade de ouvir a voz da igreja. Todos juntos, numa só voz, né? Falando um versículo. É tão prazeroso. Então é isso, gente. Amanhã a gente faz o capítulo 5 e 6. Hoje foi menos longo, porque não teve toda aquela explicação do livro de Atos. Foi só um resumo do que a gente já havia falado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais vidas. E a gente está quase chegando a 40 inscritos. Eu vou fazer surpresa de 30 e logo vou fazer de 35, 40. E vamos conseguir bater a meta dos 100 inscritos, que a gente vai fazer outra surpresa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta alguma coisa que você achou interessante na palavra do Senhor. Porque às vezes você lê NVI e às vezes é diferente, você tem uma visão totalmente diferente porque foi numa linguagem diferente. Eu tô lendo na João Ferreira de Almeida, né? E também tem uma outra linguagem, uma linguagem mais rebuscada, mas não é porque eu quis, não. Eu ganhei essa Bíblia, eu vou comprar a minha porque eu gosto mais da NVI, porque é a versão que a gente usa na minha igreja, e é uma versão que é mais cotidiana, não tem mais aquilo lá, dá-se usar. Não é um português mais rebuscado como Almeida é, João Ferreira. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não fique longe da sua igreja, vá para a igreja, fique perto. Se você precisar, tem mais uma pessoa do seu lado, como Pedro e João, sempre estiveram juntos. A partir do momento que Pedro esteve João, eles tiveram uma ousadia muito maior. Jesus foi reconhecido muito mais forte neles. E é isso que é a pergunta, né, que eu fiz no início. Você experimenta isso hoje? Eu experimento a união na minha igreja, né? Às vezes a gente tem uma diferença, mas isso é comum, porque somos pessoas diferentes. A gente serve a um mesmo Deus, que é igual. Ele é trino, mas é único, né? Então é isso, espero que você tenha gostado. Hoje foi mais curto. É isso, beijo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom.